Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni e você está no canal Yoga Bhavani Yoga Vida e Consciência. E no vídeo de hoje eu vou estar reagindo à participação do Eduardo Sabag no podcast do Vilela, o Inteligência Limitada. Na verdade, eu vou reagir a uma parte que me foi indicada, sugerida por um seguidor lá do Instagram. Então, se você tem alguma ideia de conteúdo ou quer sugerir algum vídeo para react, me acessa lá no Instagram, @enkmingrone, e me manda uma mensagem com a sua sugestão, beleza? Então, é importante sempre eu dizer que quando eu faço essas reações, esses reacts, como são normalmente chamados, eu faço ao conteúdo e não à pessoa. É importante, por mais repetitivo que possa ser, eu falar isso a todo react, é importante deixar claro que a minha proposta com os reacts é apresentar contrapontos, apresentar uma forma diferente de observar um mesmo assunto, né? Então, é sempre no intuito de agregar, de criar um aspecto mais completo da nossa experiência aqui de estudo, enfim. Beleza? Então, esse vai ser o conteúdo de hoje, que é um oferecimento, né, dos apoiadores aqui do canal, né? Esse canal ainda não é monetizado, isso aqui é parte do meu ganha-pão, então eu dependo muito desses que me apoiam financeiramente para que eu consiga produzir bastante conteúdo aqui para vocês. Eu quero aumentar o ritmo de produção aqui, tá? Mas por enquanto ainda não consigo, mas vai dar certo, pessoal. Então, agradeço demais aos apoiadores desse canal que fazem aí, através do Apoia-se, que tem aí o link na descrição, uma contribuição mensal para me ajudar a manter a dinâmica aqui do canal. Então, se você quiser se tornar um apoiador, pode contribuir com a quantia que você quiser. Entra aí no link que está na descrição e se torne um apoiador do canal. Ou, se você quiser contribuir pontualmente, aí na tela tem o QR Code para você enviar um Pix, tá? E também na quantia que você quiser, será bem-vindo. Caso contrário, se você não tem possibilidade ou não quer contribuir financeiramente, o seu engajamento, o seu like, que mais? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Se inscreva, dê o like, compartilha, comenta. Toda a forma de engajamento é importante. A sua audiência também é muito importante, tá joia? Então, dito tudo isso, vamos para a vinheta e aí iniciamos a reação do conteúdo produzido lá no Inteligência Limitada. Bora lá. Pessoal, eu não assisti o vídeo, então eu vou estar realmente reagindo com vocês, tá joia? E vou dar o play aqui e vamos ver do que se trata. Então a gente passa do reino mineral, depois a gente passa para o reino vegetal, depois a gente passa para o reino animal, depois a gente passa para o reino hominal, depois a gente começa a evoluir a ponto de chegar, por exemplo, no anjo, que seria a evolução de Jesus, né? Tá. Jesus chegaria no anjo. Então esse processo todo ele demora quintalhões de anos. Não vai ser na Terra esse processo. E nós estamos Dê uma pausa aqui. Essa introdução do processo evolutivo, tal, é uma visão presente em muitas tradições espirituais, mas é forte na visão mais cristã, notadamente nessa visão mais espírita, né? Não necessariamente cristã no sentido do cristianismo, mas na vertente mais espírita. E até onde eu pude observar nas minhas próprias experiências, nos meus estudos, a ideia da evolução, ela é mais um conforto psicológico, essa linearidade, né, que a ideia da evolução nos traz, ela é muito mais um conforto psicológico do que necessariamente um fato em si. Se a gente for observar a tradição indiana, por exemplo, deixa eu voltar aqui para tela cheia. Na tradição do yoga,
de maneira mais profunda, essa ideia da evolução, essa ideia de que nós temos um caminho a percorrer, ela é de certa forma associada aos princípios ilusórios, né? Eu já tratei aqui no canal sobre o que seria Maya, né? Que muitas vezes é traduzido, mesmo lá na Índia, né? Traduzido como ilusão, né? Sendo que na verdade o que causa a ilusão são os véus que encobrem Maya. Maya seria uma potência no sentido de ser uma força, né, que tem aí como característica direcionar a existência a um processo de ordenação, né? É um processo de ordenação equivalente. Não é o foco aqui deste momento falar profundamente sobre isso, mas o fato é que esses véus que encobrem Maia, eles estão relacionados a criar em nós essa sensação que nos dá aí um certo conforto psicológico, vamos dizer assim, de que existe algo, alguém num comando, num controle, que a gente tem um caminho, um sentido ou uma direção para o nosso existir, tá? É, flertar com para qualquer ser humano, né? Eu estou falando aqui no conhecimento que vem lá da Índia antiga, cerca de 1.000, 2.000 anos antes de Cristo, e esses caras já estavam ali observando que as pessoas, de maneira geral, elas não se sentem muito confortáveis com a ideia da casualidade, ou, numa outra forma falando, uma ideia dos infinitos potenciais de vir a ser, né? Que aqui a gente pode falar de uma outra forma, né? A gente pode dizer como um potencial caótico. Caótico aqui não no sentido de ser uma bagunça, mas exatamente de ser um infinito potencial de vir a ser, né? O caos é isso, né? É um infinito potencial para se realizar, né? Predisposto a se realizar. Então, esses antigos, percebendo que a gente não consegue lidar muito bem com a ideia dessa imprevisibilidade ou dessa falta de sentido, acabaram muitas vezes nos dando algumas muletas no sentido da evolução, no sentido da ideia de propósito ou missão, para que a gente conseguisse ter uma sensação de identidade ou de ser um pouco mais estável. Então, nos processos iniciáticos das tradições ligadas aos estudos do yoga, do tantra, gradualmente essa ideia da evolução, essa ideia da missão, tudo isso vai sendo desconstruído na medida que o praticante ou a praticante começa a ter um pouco mais de realização espiritual. Tá joia? Então, essa ideia proposta aqui pelo Eduardo, ela é uma ideia notadamente espírita, tá? Que não é a norma ou a verdade absoluta. É uma possibilidade, né? E eu trouxe aqui a possibilidade que, num estudo mais profundo ligado a yoga, a tantra, até mesmo a tradição espiritual do Vedanta, a gente vai entender que é diferente, né? Eles têm uma proposta diferente, tá? A proposta, e eu não estou dizendo que seja melhor ou pior, mas a proposta desse aspecto mais profundo, oriundo lá das tradições do Yoga, Vedanta, Tantra, é que nós tenhamos uma maior independência ou, como eu gosto de dizer, né, um assenhoramento de si mesmo. Né? Não é negar a divindade ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas é reconhecer, muito mais do que reconhecer, é experimentar, realizar este potencial dito divino nas experiências cotidianas, práticas do dia a dia. Ou seja, não é num plano por vir, não é num planeta com uma vibração melhor, é aqui e agora, tá? Não é na floresta necessariamente, nem numa caverna, mas é nas circunstâncias que a vida te oferece. Tudo bem? Com relação àquela escala de falar que Jesus é anjo e tal, eu não tenho muito o que comentar, porque isso faz parte de um escopo que
faz parte de uma doutrina, né? É uma doutrina. Então, quando se fala de doutrinas, não dá para a gente, né? A gente pode questionar coerência, a gente pode questionar lógica, mas quando se fala de uma doutrina, não dá para a gente entrar em algum mérito, porque faz parte de crenças, faz parte de um sistema, muitas vezes apoiado numa experiência hierárquica, né? Até inclusive, né? Por falar de evolução, a gente pressupõe um apreço por um sistema hierárquico. Isso é melhor que aquilo, que é melhor que aquilo é pior que aquilo, que é pior que aquilo outro, e por aí vai. Tá joia? Então vamos voltar lá para escutar um pouco mais do Eduardo. Quando a gente adentra, quando a gente está, vamos dizer assim, no mundo mineral, nós vamos passar, por exemplo, essas pedras aqui. Por isso que eu falei que elas contêm energia, porque elas estão muito próximas da criação e elas têm uma energia muito pura. Então, como várias coisas na natureza tem, a madeira também tem, etc. Cada uma coisa tem. Por que, por exemplo, você vai no parque, você gosta de ir num parque? Que Ou ir na parque? praia? Sim, Sei sim. lá. Sim, sim. Por que as pessoas sentem menos, não sabe por quê? Não é por causa do visual, é porque ali contém uma energia da natureza. Então, quando você chega lá, você se sente bem. Automaticamente, você está trocando energia com a natureza que está ali. Então, todo mundo gosta de ir num parque, ninguém consegue entender exatamente porque, putz, tem gente que vai pra praia e se sente maravilhosamente bem. Montanha. Meu, montanha, você renova, né? É. Um rio, então, que cada energia ela é de um jeito diferente. Mas por quê? Essas energias, elas estão muito mais puras do que as energias dos humanos que bagunçam tudo com as suas mentes poluídas, né? Entendi. Bora lá. Essa questão da energia, né, que nos sentirmos bem quando a gente vai para a natureza, isso é muito relativo. Ele diz que as pessoas não sabem muito bem o porquê e tal. Então vamos lá. No contexto atual, ou do século XX para cá, nós estamos no século XXI, então do século XX para cá, de 1900 para cá, ocorre um fenômeno social e econômico que se chama industrialização. Então, nós passamos a cada vez mais migrar de concentrações que eram mais rurais, né, concentrações humanas que eram mais rurais, para concentrações humanas que são mais urbanas. Então, toda essa dinâmica que se altera dentro da nossa experiência prática do dia a dia vai gerando, notadamente, a gente não precisa de nenhum tipo sei lá, estudo científico para isso, mas a gente vai percebendo que essa dinâmica que se modifica por conta da industrialização, né, do amadurecimento do sistema capitalista de produção, né, do modo de produção capitalista, tudo isso vai gerando cada vez mais uma pressão psíquica, emocional sobre cada uma das pessoas. As cidades vão ficando cada vez mais populosas, né, o custo de vida vai aumentando, né, porque os salários vão perdendo o valor de compra. Isso é histórico, é mensurável, é científico. Então, é claro que gradualmente as pessoas se sentindo cada vez mais pressionadas pelo contexto a produzirem, né? E esse produzir significa muitas vezes se alienar de uma experiência mais humana, tá? Então, as relações mais interpessoais, né, vão diminuindo. Então, não precisamos ir muito longe. Né? Vamos para, sei lá, eu tô com 46 anos, pessoal. Então, na minha infância, não tinha internet. Então, os meus contatos, as minhas relações eram bem diferentes. Eu fui passar a ter acesso à internet na minha adolescência, com 16, 15, 16 anos, até acho que um pouco antes disso. Eu me lembro que eu acessava a internet
por um lugar chamado RNPq, Rede Nacional de Pesquisas, uma coisa assim. E a partir de lá eu caía num, num servidor ou na internet, eu tinha que fazer um logar nesse local e depois de lá eu ia para a internet e tinha lá na internet um buscador, né, que não era o Google, era um buscador nacional chamado KD, né, era o KD. Pra você ver quanto tempo já acesso à internet, pessoal. É, mas o que eu quero dizer? As relações que a gente construía nesse período antes da massificação da internet eram mais, não digo mais humanas, mas a gente tinha mais predisposição a enxergar o outro, tá? A partir do momento em que a gente começa a receber mais pressão do contexto para ser mais produtivo, para, enfim, ser mais alinhado aos modos de pensamento ou de anseio dos sistemas capitalistas, tá? Falando bem dessa forma, a gente começa a criar um distanciamento um do outro. A gente começa a observar a natureza que nos cerca de uma certa forma, deixando de perceber as pessoas como pessoas e passando a observar as pessoas como coisas. Tá? Eu estou simplificando muito aqui. Em contrapartida, a gente também começa a deixar de observar as coisas como coisas e passamos a gradualmente observar as coisas como pessoas. Tudo bem? O que eu quero dizer com isso? A gente, sem que a gente perceba, a gente vai. Deixa eu mudar para a tela grande aqui. A gente vai coisificando as pessoas e humanizando as coisas. Então, os objetos, que são os anseios, né? Porque o modo de produção capitalista que a gente está inserido, ele se sustenta com base nos nossos desejos por coisas, tá? Então, a gente começa a entrar em relação com essas coisas, não necessariamente por uma necessidade real, mas o sistema, de maneira geral, vai criando em nós ideia de que algumas coisas são mais desejáveis do que outras. Por quê? Porque algumas coisas vão nos dar abertura no meio social, vão nos dar status, vão nos dar uma imagem, ok? Então a gente começa a dar mais valor para coisas, né? Como eu digo, a gente vai coisificando pessoas, as pessoas passam a se tornar meros objetos dentro de uma, entre aspas, equação, e os objetos passam a ser, entre aspas, humanizados, ou seja, os nossos afetos passam a fluir de uma forma mais contundente para os objetos e menos para as pessoas, tá? Então isso foi um processo que foi ocorrendo ao longo do século XX e chega até hoje, né? Aos dias atuais. Não cessou ainda, tá? Ele vai ganhando cada vez mais nuances, cada vez mais peculiaridades, mas hoje em dia é fato que a gente se percebe numa sociedade muito mais egoísta, muito mais distante na percepção do outro do que, por exemplo, há 10 anos atrás, ok? Então, essa característica social que a gente está inserido, essa característica das pressões do contexto, naturalmente desaparecem ou diminuem quando a gente vai para um ambiente que é diferente desse que nos gera pressão. Então, quando a gente vai para um parque, quando a gente vai para uma trilha, quando a gente vai para uma praia, para uma montanha, enfim, quando a gente aumenta o contato com a natureza, é claro que a gente vai se sentir melhor, tá? Por conta, primeiro de tudo, por conta desse alívio das pressões do contexto sobre nós, tá? Só de a gente sair do ambiente que nos gera uma pressão psíquica, emocional, financeira,
né, a gente já se sente aliviado, ok? Mas, Henrique, e a questão da energia? Existe uma mudança energética? É claro que existe. É óbvio que existe, tá? Então, de novo, para a tradição espiritual do yoga, notadamente do yoga, aquilo que nós chamamos de energia seria a média do que nós expressamos como pensamentos e emoções, ok? Entre aspas, sentimentos, tá? Para ficar mais simples. Então, a nossa energia é a média daquilo que eu expresso como pensamento e, entre aspas, sentimento barra emoções. Tudo bem? Então, se a gente está num ambiente em que as pessoas estão pensando e expressando emoções conturbadas, é claro que quando a gente vai ou se afasta desse polo de propagação, entre aspas, energética, as coisas tendem a nos parecer melhor. Então você vai para um contato com a natureza, a árvore não está pensando que tem que pagar a conta no dia 5, ela não está pensando que, sei lá, ela precisa fazer a flor mais bela, porque senão ela está ferrada, ela tem que ser produtiva, senão ela está ferrada. A natureza simplesmente é, né? Ela simplesmente se expressa, tá? Então, na natureza, as coisas fluem de um com um paradigma ou uma forma de interação que é completamente diferente dessa que nós, inseridos dentro de uma sociedade que tem esses mecanismos sociais, tá? Produtivos, econômicos, culturais, possuímos. Então é óbvio que quando a gente vai para uma região em que, né, como eu disse, a árvore não vai estar pensando na conta, a chuva não vai estar pensando em ser eficiente, porque senão ela vai perder o lugar dela, né? O pássaro não está ali tentando cantar da forma mais bela para ganhar mais curtidas. Então as coisas têm uma outra perspectiva e, portanto, a relação emocional, ou entre aspas, a densidade energética daquele contexto é diferente. Não estou dizendo que seja melhor ou pior, é diferente. Para nós que estamos vindo de uma turbulência emocional, a nossa leitura é que, ao encontrar um ambiente em que tem menos ruído, a gente diz que é melhor. Mas, do ponto de vista mais profundo, para os seres que habitam aquele ambiente, não dá para saber se eles acham que, aquela estrutura é melhor ou pior. Vocês entendem? Para nós que estamos saindo de um ambiente ruidoso, parece ser algo muito bom, ok? Mas para quem está dentro daquele ambiente e está ali já estabelecido naquele, digamos assim, padrão, a relação pode ser outra, tá? Então, eu sempre digo isso e vou dizer novamente nesse nosso encontro. Em espiritualidade, não dá para nós termos essa linearidade. É assim. E é muito comum escutar espiritualistas falando de leis universais e por aí vai, né? Então, em espiritualidade, essa ideia dessa linearidade, dessa, entre aspas, verdade absoluta, não funciona. Na prática, não é desse jeito. As coisas são muito relativas. Tudo bem? Então, bora lá voltar a escutar o Eduardo. Então, seria o seguinte: quando você está no reino mineral, quanto tempo isso aqui vai demorar para deixar de ser um átomo dessa pedra? Tipo, sei lá, quando a Terra explodir, daqui a 8 bilhões de anos, quando o Sol virar uma gigante vermelha e engolir a Terra, que provavelmente vai acontecer. Então, assim, isso aqui é um processo de bilhões de anos. Aí depois você vai. Então, assim, até você chegar no humano. A escala evolutiva, ela é de aprendizado. Você não tem livre-arbítrio, só que você vai aprendendo. Então você vai virar um vegetal, vai aprender a fazer fotossíntese, vai aprender a se administrar, né? A energia da sua célula e coisa e tal. Depois você vai passar por reino animal, e você começa com um inseto. E depois você vai, aí vira um funkeiro. Não, Ah, funkeiro eu tô brincando. mas a gente já passou por tudo isso, Já então? passou, claro. Eu já fui pedra,
Vamos lá. De novo, pessoal, essa é uma visão que é propagada, nesse caso, não só pelos espíritas, mas também por algumas escolas mais, desculpem, mais ocultistas, tá? Então, escolas mais ligadas aí a um pensamento mais, digamos assim, europeu do século XIX, por aí, vai ter essa pegada, principalmente o pessoal da teosofia, pessoal da alquimia, vai falar bastante em algo semelhante a isso, tá? O pessoal do hermetismo, barra ocultismo, vai falar um pouquinho dessa forma. Na Índia, a gente tem alguns aspectos mais ligados à parte religiosa, que vai também abordar algo nesse sentido, tá? Então, quando a gente sai do aspecto espiritual lá na Índia, né, e começa a entrar num aspecto mais religioso, e aí, como religioso, a gente vai talvez observar o hinduísmo, o jainismo, o budismo em algumas abordagens tem um aspecto mais religioso e não tanto espiritual. Aí sim a gente encontra uma narrativa muito semelhante a essa. Ok, a visão que os antigos indianos têm, pessoal, é de que a consciência ou aquilo que seria a centelha divina, vamos colocar, estou tentando trazer para os termos mais comuns, né? O espírito, vamos tentar colocar dessa forma. Então, a consciência é a contraparte mais sutil e essencial de cada um de nós. Ela, para se manifestar na sua plenitude, ela vai precisar de meios de expressão cada vez mais sutis. E essa sutileza não necessariamente está ligada a uma organização organização celular ou material, vamos colocar dessa forma, maior ou menor. Então, assim, do ponto de vista desses antigos yogis, observando pelo lado mais espiritual e não pelo lado religioso, o que eles observam é que a consciência precisa, para se expressar na sua maior plenitude, de um meio mais sutil. Quanto mais sutil, maior a potência ou a incidência da consciência. Ok? Então, de novo, para que não fique dúvidas, mais sutil não significa um organismo material mais refinado no sentido de cérebro, ou seja, o ser humano não necessariamente é o melhor meio de expressão para a consciência, dentro do contexto em que a gente está inserido, tá? Dentro do contexto que a gente está inserido. Então pode ser que uma montanha, por exemplo, tá? Que não tem um cérebro, que não tem um sistema nervoso, tá? Ela consiga ser um meio de expressão de uma consciência muito mais sutil ou muito mais assenhorada de si mesmo, mais realizada espiritualmente do que nós, que aqui estamos nos julgando ser o topo da cadeia evolutiva no planeta e blá blá blá. Por isso que, para os yogis, essa ideia de evolução linear, como a gente está chamando aqui, não faz o menor sentido, tá? Para eles, e eles observavam isso, e a gente tem relato disso também em outras tradições espirituais, principalmente as mais nativas, tá? De que, de repente, a montanha X é sagrada, né? Você pega aí um povo originário de uma determinada região dizendo que uma montanha X é sagrada porque, sei lá, tem uma sensação de que a montanha é sábia, a montanha propaga algum tipo de saber ou traz algum insight, alguma coisa nesse sentido. O ponto de vista dos antigos yogis era de que
é possível que uma determinada, por exemplo, montanha, seja o corpo de uma determinada consciência, tá? Então, eles tinham uma naturalidade de dizer que, sei lá, um determinado sábio XYZ, vamos supor, tá? Como, só um exemplo aqui, está, entre aspas, encarnado naquela montanha, tá? Então a gente tem lá na Índia, por exemplo, uma montanha muito respeitada, venerada, que é um monte Arunachala, lá no sul da Índia, né? A montanha Arunachala, que o Ramana Maharishi usou como hospedagem para os seus processos meditativos, para o seu assenhoramento de si mesmo, para a sua realização espiritual. E a relação que ele tinha com a montanha era que, de fato, a montanha era não um ser vivo, no sentido que a gente fala, né, de Gaia, mas que a montanha era uma consciência, era alguém, entende? Então, eu estou trazendo isso como contraponto para dizer, olha, não necessariamente uma pessoa é mais evoluída porque chegou ao estado hominal da sua expressão. Não dá para a gente ter essa linearidade, tudo bem? Então, é só mais um contraponto. Bora lá continuar. Já Já fui foi todo. planta, já É fui lógico. animal. É isso que tem lógica. O que tem lógica? O cara ser criado do barro? Ou então o que tem lógica? A gente ser criado Mas por que eu não lembro dessas coisas? Porque o propósito não é você lembrar, mas É? os espíritos que já atingiram um certo grau lembram de tudo. Lembram? Conseguem acessar Mas você qualquer coisa. consegue acessar? Eu não, eu consigo acessar minhas encarnações. Então, Umas 40. Como 40? humano, é. E como você consegue acessar isso? Eu Através consigo de- lembrar, tá na minha cabeça. Não é através de hipnose, alguma Não, coisa? não. Tá tipo, é muito fresco. Inclusive já até misturou já. Agora eu já nem sei mais. É? Entendeu? É. Mas você já foi mulher, já foi homem, já foi... Fui mulher uma vez só. Que eu com certeza fiz coisas erradas, né, com as mulheres, depois eu reencarnei uma mulher pra me ferrar, entendeu? Então, tem esse papo assim, quando eu nasci com os dois pés pra dentro. Sim, isso é expiação, né? Então, aí falaram isso pra minha mãe, que era porque eu tinha pisado nos outros. Era e muito tal. normal essas coisas. O que acontece, vamos falar, por exemplo, tem um programa que tava passando recentemente no Discovery Channel. O Mandíbula, por exemplo, nasceu feio. Por quê? Numa vida passada ele fez o É quê pra prova, ser? É uma expiação também. Ó o sorriso. Mas dá pra arrumar, né? Tô zoando. Brincadeira. Passar um dentista. Eu tô brincando, Mandíbula. Eu não acho você feio, não. Mas também não acho bonito. É, Não exagera. não vamos exagerar também. Né? Tudo bem, acho justo, acho justo. Não, então é o seguinte. Na verdade, o que ó, teve um programa desse, tá passando com os Estados Unidos. O cara nem sabe o que é espiritismo, Tá. mas é um cara que estuda reencarnação. O moleque era um pivete, né? Começou a falar pra mãe dele que ele era o pai dela, né? E ela achava estranho, só que ele sabia de coisas, lembrava de pessoas na foto que não tinha como ele saber. Aí, quando foram estudar o caso dele, o pai dele, o avô dele, era um policial que entrou num posto de gasolina e os caras estavam assaltando. Os caras viram um policial, deram um tiro, pegou numa válvula do coração dele, ele morreu. Tá. Esse moleque reencarnou com um problema nessa mesma válvula do coração, Caramba. entendeu? Então, tipo assim, essas são algumas provas, vamos dizer assim, né, que mais explicáveis da reencarnação. Bom, vamos lá, pessoal. De novo aqui, eu vou falar o óbvio, né? Essa abordagem dele com relação à reencarnação tem esse lastro espírita que vai permear todo o discurso dele, eu acredito, por toda a participação dele aqui no podcast. Mas, para além dessa visão notadamente espírita, né, a experiência ela é muito mais plural do que essa faixa estreita que muitos espíritas, e no caso o Eduardo também, está aí compartilhando. Essa ideia da reencarnação ser uma espécie de ferramenta kármica não condiz com. Como é que eu vou colocar isso? Não condiz com o que se pressupõe ser a inteligência cósmica ou divina, ou o nome que vocês quiserem dar. Não funciona muito isso, né?
Então, se eu pisei, né, o que disseram pro Vilela, né, pra mãe do Vilela, que ele pisou em várias pessoas na vida passada, então por isso agora ele nasceu com os pés voltados para dentro. Não é assim que funciona, pessoal. A nossa relação kármica, ela se dá mais por modelo emocional, tá? Do que por, muitas vezes, uma forma, como se colocou aí, de expiação física, tá? Não funciona dessa forma na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, tá? O propósito disso que nós chamamos de karma não é causar sofrimento, mas gerar a possibilidade de, numa efervescência de possibilidades emocionais, a gente construir experiências que nos levem a entendimento e construção de sabedoria, tá? Então, o processo reencarnatório, muitas vezes ele ocorre porque a gente se aproxima de tendências ou de bolsões de tendências emocionais que seriam interessantes para provocar em cada um de nós determinadas reações ou experiências que possam gerar o desenvolvimento de um entendimento ou de uma sabedoria, ok? Então, de uma outra forma falando, o que gera o nosso processo reencarnatório é a sensação de necessidade. É a sensação de necessidade, ok? Então, de uma outra forma bem simples e direta. Eu, numa vida passada, posso ter tido, sei lá, uma desavença com qualquer outra pessoa, com o meu vizinho daquela época. E aí, a gente teve a desavença e tal, ele partiu pra cima de mim, me deu uma porrada e eu morri. E desse processo, eu acabo não ficando com raiva da pessoa, mas talvez eu tenha ficado triste porque, sei lá, eu perdi a encarnação por uma bobagem, né? Foi por conta de uma besteira eu caí fora. Então, eu observo um estado mental, uma estruturação sendo criada de necessidade, carência em relação a esse núcleo emocional, tá? Então esse núcleo emocional vai gerando esses pulsos que vão se manifestar com uma sensação de necessidade, que pode ser, por exemplo, a de eu aproveitar ao máximo a vida quando reencarnar, sabe? Não é uma regra, pessoal, não é uma regra. Então, por conta dessa experiência, eu posso ficar nessa de, puxa vida, me relacionar é difícil. Não, para manter, eu não quero desencarnar por bobeira. Eu desencarnei por uma bobeira. Dessa vez eu não vou, não, isso não vai acontecer. E aí eu posso criar, sei lá, um gatilho de não aprofundar a relação, de não me expor quando eu percebo algo errado. Vocês entendem? É um pequeno exemplo. De outra forma, a pessoa pode ter ficado com raiva, né? E se ela ficar com raiva, ela não vai reencarnar com aquele cara que deu a porrada nele, ou uma pedrada, ou o que foi que causou o desencarne dele. Ou no caso da historinha, né? O meu desencarne, né? Desse exemplo aí. Eu não vou reencarnar com esse cara. Eu vou reencarnar com um modelo emocional que ele representa para mim, tá? Por quê? Porque de repente a relação emocional que aquele cara teve com a experiência que culminou com a minha morte leva ele para uma sensação de necessidade, de compreensão, de experiência que não tem nada a ver com ele reencarnar comigo de novo. De repente, o caminho de aprendizado desse cara é passar por uma experiência qualquer emocional que gere nele uma compreensão do que ele, né, desencadeou com o meu desencarne, que é algo completamente diferente daquilo que a gente julgaria ser o mais justo ou correto. Como eu disse, na natureza não existe essas regrinhas, não há linearidade nessas experiências ditas espirituais. A consciência, né, vai sempre buscar a experiência mais
que gera maior possibilidade de crescimento para cada um de nós, tá? Então, eu posso reencarnar com autoculpa, porque eu morri por uma bobagem, eu posso reencarnar desenvolvendo uma fobia social, eu posso reencarnar com uma raiva, não existe essa regra, tá? Então, essa ideia de que a gente pisou nos outros numa vida passada e por isso, então, agora eu vim com o problema dos pés, não é, na maioria esmagadora das vezes, não é assim que funciona. Essa ideia também que o Eduardo colocou, né? Ah, eu encarnei de 40 vidas uma só com mulher. É pouco provável, pessoal. Pouco provável. Como eu disse, a natureza, ela, ela se apega ao processo do vir a ser, das infinitas possibilidades de vir a ser. Tá? E ainda o Eduardo colocou de uma forma que é a seguinte: eu sacaneei as mulheres, então agora eu vou encarnar como mulher para ser sacaneado. Temos que ter cuidado aqui nessa fala do Eduardo para não generalizar, né? Mulheres, vocês não estão encarnadas como mulheres porque vocês têm que passar perrengues ou porque vocês foram homens que em vidas passadas fizeram algum tipo de violência contra mulheres. Não funciona assim. Vocês percebem onde eu quero chegar? Essa lógica não se sustenta. Essa lógica não se sustenta, tá? Então não é uma crítica à pessoa do Eduardo, mas é uma crítica ao modelo. Esse modelo que ele apresenta não se sustenta perante a realidade, tá? Então ele colocou ali que ele viveu, sei lá, que ele lembra de umas 40 vidas e em uma só ele foi mulher. Pouco provável, tá? Por quê? Como eu disse, a natureza, Maia, o nome que vocês quiserem dar, ela trabalha sempre para gerar uma possibilidade de entendimento, de experiências que vão gerar a possibilidade que a gente se assenhore de nós mesmos, que a gente volte a enxergar que nós somos, entre aspas, a consciência, né? A gente vai realizar isso, ok? E se de repente as condições mais necessárias para que eu desenvolva esse assenhoramento está na possibilidade de encarnar num corpo feminino, num contexto X, numa época Y, eu vou encarnar e ponto, acabou. Tá? A maioria das vezes o nosso processo encarnatório, ele é, digamos assim, compulsório. São as estruturas de carência, os modelos mentais, as estruturações que nós construímos de identificação de si mesmo, da realidade, alguns pesos culturais que a gente vai assimilando ou se identificando, ok? Religiosos também, ao longo das nossas encarnações, tá? Isso vai nos levando a um grupo de infinitas possibilidades, tá? Então, por mais que eu tenha uma tendência, dentro dessa tendência de experimentação existem infinitas possibilidades. E se de repente uma dessas possibilidades, a melhor dessas possibilidades, for reencarnar como mulher, eu vou reencarnar. Independente de eu ter sido um homem que sacaneou mulheres e blá blá blá, tá? Então, mais uma vez aqui, pé no chão e uma proposta de observar as coisas de uma maneira menos linear ou dogmática, tá? Menos estruturada. Vamos voltar para reagir o conteúdo aqui do Eduardo. A mesma alma, por isso que ele detinha esse conhecimento sobre a vida anterior dele. Então, assim, nós temos os problemas. Vamos dizer assim, você é. Vamos lá, ele tá falando da história do menino e tal. Só para fechar isso aqui, tá, pessoal? Então ele tá falando do que ele viu um documentário num desses canais, não sei se History e tal, que falou de um menino que dizia para a mãe dele que na vida passada ele era o pai da moça e tal. E ele contou uma historinha lá que supostamente provaria a reencarnação, tá? Esse tipo de coisa pode ocorrer? Pode ocorrer, mas é pouco provável. Lembre-se só de mais um dado. Nós somos cerca de 8 bilhões de espíritos hoje, encarnados.
mais de 8 bilhões, tá? A gente tem no mínimo, tá? Eu vou ser aqui conservador na abordagem, eu sei que é um número muito maior, mas no mínimo a gente tem aí uma vez e meia, duas vezes o número de espíritos desencarnados. Então vamos colocar aí que a gente tem no mínimo uns 16 bilhões de espíritos desencarnados. Se tem 8 bilhões de corpos, não tem corpo para todo mundo. Tá? Vamos supor que só 8 bilhões encarnem, né? Reencarnem. Mesmo assim, vai ter que encarnar um, aí o outro que desencarnou vai ficar lá um tempo, no mínimo uns 100 anos, até folgar um outro corpo para ir, você entende? Enquanto isso, a população vai aumentando, né? Exponencialmente a população astral também vai aumentando. Você entende? É pouco provável, matematicamente, a gente conseguir reencarnar de forma consecutiva com pessoas que a gente já reencarnou em outra época, tá? Por exemplo, numa vida passada, ainda mais numa vida passada. Se a gente falar aí de umas 5 vidas para trás, é um pouco mais provável. Mas de uma vida passada é pouco provável. Se isso ocorrer, tá? Se isso ocorrer, provavelmente as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas têm um grau de lucidez e maturidade espiritual muito maior do que a média e já sabem que isso está ocorrendo. Elas sabem, tá? Elas sabem o porquê disso estar ocorrendo também, tá? Não é uma questão de missão espiritual, nada disso. Então, assim, de repente você estava com, sei lá, você estava com um colega ou uma colega sua numa vida passada em que vocês foram iogues ou praticantes de alguma arte espiritual aí, de alguma arte espiritual, maneira de dizer, tá, pessoal? E dentro da jornada de cada um de vocês, vocês se assenhoraram de si mesmo, ou seja, realizaram o potencial espiritual. Então, como vocês têm um escopo de percepção mais ampla da sua própria natureza espiritual, da sua consciência, você, na hora de encarnar, você traz essa abertura, entre aspas, você traz isso de uma forma mais engatilhada, mais facilitada, tá? Então é possível que você reconheça algumas pessoas. É possível que você reconheça algumas pessoas. Isso não significa que vocês terão um lastro kármico para desenvolver. Não. Pode ser que você possa, pô, conhecer aquela pessoa de tal época. E só. Nada mais do que isso. Tá? Mas isso é algo muito específico. Como eu disse, tem a ver com grau de maturidade espiritual, ou de realização espiritual, para ser mais correto. Bora terminar de escutar aqui o Eduardo. Herdeiro de si mesmo. Se Deus existe, não tem como ele ser injusto a ponto de colocar uma criança nascer com problema mental e outra nascer saudável. Um cara nascer na África, naquela porcaria onde você não consegue nada, saneamento básico nem nada, e outro nascer Berço de ouro. num berço de ouro. Então, assim, Deus não vai ser injusto. Então, você é o reflexo das suas escolhas. Nessa e na outra vida. Mas eu tô pagando por uma coisa que eu nem lembro, cara. Mas você é assim que você marca a sua alma. E deixa. Bora lá. Pessoal, eu sei que pode ser só uma figura de linguagem e tal, mas a África não é aquela porcaria. Tudo bem? A África não é aquela porcaria. Não acho interessante fazer esse tipo de abordagem. Eu sei que pode ter sido só um jeito dele falar e tal, mas, sei lá, não me incomoda, ok? Porque isso a gente não percebe, mas isso acaba sendo uma forma da gente aprofundar ou dar chancela a um distanciamento, como eu falei já, né, durante esse vídeo aqui, a um distanciamento da percepção da humanidade, né, que permeia as pessoas que constituem, que vivem naquele continente. A gente não podemos esquecer que aquele continente é subdesenvolvido porque ele foi
roubado e roubado e roubado e roubado e roubado e roubado. Né? Os colonializadores, né, Europa, Estados Unidos, foram lá, dividiram aquelas terras do jeito que eles queriam, misturando etnias que eram, de uma certa forma, opositoras, não posso dizer que inimigas, mas que tinham um jeito diferente de perceber a realidade, deslocaram populações, enfim. Tá? A forma que a gente tem das nações africanas hoje não tem nada a ver com a distribuição das populações originárias ali na África. Então, a África passou por um processo colonialista absurdo, um processo imperialista mais absurdo ainda, tá? Procurem aí saber o que o rei Leopoldo II da Bélgica fez com o Congo, tá? Procurem sobre isso, aí vocês vão entender. Então, a África não é aquela porcaria. Eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva aqui, tá joia? Com relação às reencarnações, porque que uma criança nasce assim, outra criança nasce assado, não dá para afirmar que isso é um processo kármico, pessoal. Merda acontece. Tá? Às vezes é uma fatalidade. Às vezes é uma fatalidade. Não é um processo de expiação. E às vezes, tá? E aqui eu não quero generalizar, mas existe a possibilidade de repente, aquela consciência que está naquele corpo, que tem alguma deficiência, precisar daquelas efervescências emocionais que aquela situação vai gerar para que ela compreenda alguns aspectos que ela ainda não compreendeu da sua própria constituição como ser. A gente não se assenhora de nós mesmos por inteiro em uma única encarnação. A gente vai se assenhorando aos poucos. Esse assenhoramento, para ser mais direto aqui, claro, significa uma desconstrução. Desconstrução da ideia de separatividade, da ideia dessa sensação da individualidade para uma outra experiência, tá? Que está mais baseada numa ideia de sermos um indivíduo, mas que abarca a experiência do coletivo. Não dá para eu explicar isso agora aqui, tá? Mas, enfim, eu queria fazer esses apontamentos porque a maneira como ele falou da África ali é um pouco perigoso de deixar batido, tá? Não dá para deixar passar batido isso não. E bora lá, deixa eu falar menos um pouquinho, deixa eu escutar mais. De fazer isso para frente. Então, por exemplo... Mas não seria melhor eu lembrar para ir entender... Então, mas aí você tem que reclamar com Deus, porque... Não, mas você entendeu Eu sei, tô zoando. Se eu lembro porque eu tô assim, eu até aceitaria mas sabe melhor. qual que é o problema? O problema é que se você começar a ver seu histórico, você vai ver. Seu pai e sua mãe, normalmente, foram seus inimigos do passado. Ah, é? É. Mas se você for ver, ele te enfiou uma faca. Caramba. É melhor você não lembrar. Mas por que colocam como pai e mãe um inimigo? Exatamente por quê? Isso é o que eu falo. Ixi, vai ter... Relaxa. Vai ter muita coisa pra falar. Eu sempre defendo a seguinte tese, que o amor, na verdade, não existe. É? Porque o que acontece... Não dessa forma, né? Por que um pai e uma mãe gostam tanto dos filhos? Exato. Biologicamente. É um amor incondicional. Mas isso é um amor biológico. Porque durante a vida biológica, durante toda a estrutura e o período que os nossos antepassados viveram, aqueles que não cuidaram da sua prole foram extintos. É, claro. Então só sobraram aqueles que cuidavam e se preocupavam mais da sua prole. Então quando você vê por exemplo, se você sai aqui na rua, você vê uma criança no frio, você sozinha, você já não sente aquela impressão, porque nós, seres humanos, estamos acostumados a cuidar das crianças, porque senão, aqueles que não cuidaram, aquela linhagem, aquele DNA daqueles que não cuidaram foram extintos. Então esse amor de mãe, ele é um recurso biológico. Por isso que a mãe preza tanto pelos seus filhos.
Então, o que, que o mundo espiritual faz? Ele utiliza desse recurso biológico para fazer com que uma pessoa inimiga da outra tenha um pouco de ternura e consiga diminuir as suas diferenças. Entendi. Entende? Por isso que você vê tanto pai e mãe quebrando o pau com o filho. Então, eu, por exemplo, tinha raiva da minha mãe, não entendia por quê. Nunca entendi isso, porque eu olhava pra minha mãe e tinha raiva dela sem explicação nenhuma. Quando eu comecei a conversar com os espíritos, eles me mostraram por quê. Porque ela tinha me prejudicado em outras vidas. E isso é um histórico normal da maioria das pessoas, né? Claro que tem casos que não, que a pessoa se dá muito bem com o pai ou muito bem com a mãe. Então, assim, essas relações familiares, elas servem realmente pra gente se ajustar entre nós. Mas aí não vira justificativa, por exemplo, Suzane von Richthofen usar um argumento desse? Não, mas Matei meus pais porque no passado eles sim, foram. mas aí isso não adianta. Entendeu? Sim, eu entendi, mas no caso. Bora lá. O Vilela fez uma boa argumentação aqui agora, né? Eu pausei, mas para não me perder aqui nas minhas ideias, pessoal. Vamos lá. Não dá para a gente, mais uma vez, a gente ser determinista e dizer que a maioria dos pais foram inimigos do passado, tá? Como eu disse, por conta simples matemática, é pouco provável que a gente reencarne com alguém de alguma vida passada logo em seguida, imediatamente. Nós nos aproximamos por modelo emocional. Nós podemos ter tido alguma experiência negativa ou positiva com alguém e a gente guarda, digamos assim, um molde daquela estruturação emocional, daquele viés de pensamento, daquela. É quase que isso, é um modelo. É um modelo. E na hora que a gente vai buscando, né, ou a gente vai sendo atraído por um processo reencarnatório, a gente vai sendo atraído para situações em que a gente consiga enxergar esses modelos de uma forma um pouco mais contundente, tá? Então, o que norteia os processos reencarnatórios, até onde eu pude experimentar, são os princípios que nós chamamos, ou que eu venho chamando de carência. No yoga se chama de niyati, uma sensação de necessidade. Yoga, Vedanta, no Tantra. Niyati, uma sensação de necessidade. Inclusive, isso é um dos véus que encobre o potencial de Maya, como sendo aquela que gera pulsos de ordenação. Então, a ideia de niyati, a ideia de que eu tenho uma falta ou de que eu tenho uma necessidade, faz com que eu seja atraído para algum contexto em que aquela sensação de necessidade possa ser experimentada de alguma maneira, eu supri-la ou não. Eu posso, né, encarnar num contexto em que uma determinada sensação emocional, por mim, é vista como preponderante, e ao passar por ela eu vejo que aquilo não tem preponderância nenhuma, né? E eu não gero nenhum tipo de sabedoria ou de assenhoramento de mim mesmo, né? Ou de realização espiritual, o nome que quiser dar, tá? Não funciona muito assim, tá? Não é assim. Seria mais simples se fosse assim, né? Seria mais simples. Com relação à questão do amor materno ou paterno, né, sobre os seus filhos, tal, isso ser biológico, sim, tem esse fator que é biológico, tudo que ele colocou como, né, a coisa mais palpável de proteção da espécie, tudo isso faz parte, é plausível, coerente, ok, beleza. No entanto, dizer que a gente tem afeto por uma criança simplesmente pelo fato dela ser criança, por conta de uma resposta biológica, não dá para generalizar. As nossas relações, elas são construídas de forma mais afetuosa com os filhos, filhas, enfim, né, não necessariamente biológicos, né, por conta de uma permissividade.
Existe esse lance de eu querer proteger a minha espécie? Existe. Hoje, né, em tempos modernos, menos, porque a gente não está precisando aí se proteger de animais, de chuva, de buscar comida, né, ou fome, né? Mas boa parte desse fluxo que a gente chama de amor, esse sentimento, ocorre por uma sensação de permissividade. A gente se permite a uma experiência mais livre de barreiras com esses que nós chamamos de filhos ou com esses que nós chamamos de irmãos. Seja por um viés cultural estabelecido, seja por um paradigma que diz que irmãos têm que se amar, que mãe tem que amar o filho, não importa se isso é algo como um paradigma, estabelecido como paradigma, se isso é uma norma social. O fato é que, seja norma ou não, a gente tem um gatilho de que a gente se permite a experiência do amor. A gente se permite a esse tipo de relação. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que o amor, ele é um exercício, né? Ele não vai brotar do nada. Eu tenho que me permitir a ele. O amor é um exercício. Então, dentro desse exercício, ele está envolvido essa desconstrução dessas barreiras, tá? Isso é importante a gente observar, também ponderar, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Dessa, A dessa evolução mina. não Essa mina acontece. é um espírito do mal, né, velho? por que Mas que com faz isso? certeza ela tinha algum erro do passado, mas não é por causa disso que ela cara. tinha que matar. Nada Não é se assim que justifica. resolve. Não, Tá. nada se justifica. Com certeza ela tinha algo a se ajustar com os pais dela, mas não é matando, né? Porque ela já comprovou agora que ela é uma pilantra do caramba, uma assassina psicopata que manipula todo mundo, né? Inclusive, sempre perguntam sobre isso, né? Se ela realmente é quem parece, porque agora ela fica se fazendo de santinha, né? Mas óbvio que não é, né? Mas assim, tem gente que acredita. Mas o fato é que, com certeza, esses casos assim é porque eles tinham essas diferenças do passado. Não que ela não seja capaz de matar outra pessoa, claro que é. Mas ela matou o pai e mãe porque ela devia sentir essa raiva que vem do passado. Só que o certo era o quê? Ela se ajustar e não sentir essa raiva e não fazer isso que ela fez, entendeu? Então, tipo assim, por exemplo, você pega uma alma do mal como Hitler. Como é que você vai colocar um cara desse na reencarnação se ajustar? Então. Você coloca ele como criança. Quando ele é criança, ele está acessível a receber novas informações. Você não adianta você pegar um cara desse e colocar como uma. Por isso que existe a infância, né? Nos planetas mais evoluídos, a infância não existe porque não tem essa necessidade. Mas aí você pega. Você não vê aquelas crianças de 3 anos que o moleque é um capeta? Você nunca viu isso? Tá cheio de criança assim. 3 anos, não teve nem tempo. Porque o que a ciência fala, né? Que na realidade você é uma mistura entre os seus genes, do seu pai e da sua mãe, o seu conhecimento nessa vida, o ambiente onde você viveu e as informações que você recebeu no ambiente onde você viveu. Aí você pega dois gêmeos do mesmo óvulo, do mesmo material genético, que tem o mesmo DNA, e você vê duas pessoas totalmente diferentes, porque a alma já pré-existia. Então quem está realmente habitando aquele corpo é uma outra alma, não é a mesma coisa. Existe um que a mais que acaba sendo muito importante. Por exemplo, o Einstein. O Einstein não é a mãe e o pai, o material genético, mais o ambiente, mais a alimentação. Se fosse isso, a gente teria Einstein todo dia. Porque quantas mães e pais mais inteligentes têm filho todo dia, com uma alimentação mais equilibrada como a que a gente tem hoje, né? Depende de onde você come. Mas temos uma alimentação muito mais equilibrada, com muito mais opções, muito mais médico, muito mais informação. E você não vê um monte de Einstein. Porque o Einstein já pré-existia. Então, se você parar para olhar, você vai ver que o espiritismo faz sentido em tudo, entendeu? Tô aproveitando para falar isso. Bom, vamos lá. Não tem muito o que comentar sobre isso, porque assim, é uma fala que é sustentada pelos dogmas, pelas crenças dele e tal, né? Que não necessariamente seja a crença predominante dentro dos espíritas, mas é o ponto de vista dele, então não tem muito o que a gente falar, a não ser que, ó, essas generalizações não são muito legais, porque
não funciona muito assim, né? Eu posso estar sendo repetitivo aqui, mas de novo, essa linearidade, essa coisa de é assim, funciona assado, é, com essa contundência, não é o que a gente observa, o que eu observo lá na dita experiência espiritual, tá? No plano astral, como vocês quiserem chamar essa, essa experiência toda espiritual, tá? É, enfim, não tem muito o que eu comentar essa parte final, foi um pouco aleatória, assim, ele falando de vários assuntos que não tem muita conexão prática entre eles, a não ser a construção de uma suposta coerência para provar o ponto dele, que no final foi para dizer que o espiritismo é jóia. Não que não seja, mas né, esse último parte aqui do nosso react foi isso. Não tinha muita correlação entre os temas, mas ele foi construindo isso para chegar ao argumento final dele. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever se você ainda não é inscrito, de ativar as notificações para receber aí os avisos sempre que produzir um novo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, compartilha, faz o que é possível para ajudar o canal. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.